o ensino da palavra não pode ser desvinculado do poder do Espírito, e o poder do Espírito também não pode ser desvinculado do ensino da palavra. Então, se existe um certo mover, e nós classificamos esse mover como mover de Deus, mas ele não redunda no ensino da palavra, segundo a Bíblia, é porque isso não veio de Deus. Quando a gente pega a igreja primitiva, por exemplo, depois do Pentecostes, logo depois do Pentecostes, o que a Bíblia descreve? Lá em Atos 2,42. E perseveravam unânimes na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Então não tem como dissociar essas duas coisas. Então, a partir dessa breve introdução, agora a gente vai ver por que Jesus quis falar sobre o fato de que ele era o cumprimento dessa palavra e o que essa palavra estava dizendo. Para isso, pessoal, vou falar aqui rapidamente de alguns elementos do culto judaico numa sinagoga. Porque Lucas, ele não era tão conhecedor assim, por ele ser grego. E as suas pesquisas não chegaram a esse ponto assim de estudar quais a liturgia do culto judeu. Mas é importante para a gente entender por que Jesus falou o que ele falou. Qual que era o tempo profético de Deus nesse momento. Então, no versículo 16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então, vou falar aqui rapidamente como que funcionava um culto numa sinagoga. Era o Shabat, né, era o sábado, era o dia sagrado. Então, as pessoas iam ali nas sinagogas, e como é que começava? Se começa com a oração das 18 bênçãos, e depois a oração do Shema Israel, de Deuteronômio 6, 4 e 5. Ok. Depois disso, depois dessas orações, canta-se um salmo, e depois de cantar esse salmo, que é o salmo do dia, é tudo esquematizadinho, se tem dois momentos do ensino da palavra, que é o Parashá e o Haftará. O que é o Parashá? O Parashá é a porção diária. Então, num culto, numa sinagoga, se faz, primeiramente, a leitura de um trecho da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros da lei. Faz-se um trecho também do dia, porque é tudo marcadinho. E aí o chefe da sinagoga faz a leitura da Parashá e vai interpretar. Ou seja, vai interpretar o texto, vai trazer a aplicação daquilo para a vida do judeu. Ok. Mas depois do Parashá, você tem o Haftará. O que é o Haftará? É a leitura de uma porção do livro dos profetas. Porque um judeu ortodoxo, ele vai dividir a Bíblia hebraica, que é a Tanakh, ele vai dividir em duas divisões básicas, a lei e os profetas. Por isso que Jesus, por exemplo, quando ele resume os 613 mandamentos a apenas 2, quando ele fala, amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu intelecto, com todas as suas forças, e o próximo como a ti mesmo, ele vai falar disso, resume o quê? A lei e os profetas. É isso. Então, por essa divisão em a lei e os profetas, primeiro você tinha a interpretação de um trecho da lei, que é o Parashá, e depois você tinha uma interpretação por uma outra pessoa falando sobre o Haftará, que é a porção dos profetas. E geralmente essas duas interpretações coincidiam. Uma mensagem complementava a outra. Então se fazia do Parashá, que é dos 5 livros da lei, e depois quem fosse fazer do Haftará ia complementar aquele texto. Então Jesus aqui, ele fez a leitura o quê? Do Haftará, ou seja, a leitura dos profetas. Ele fez o Haftará Yeshaiá, ou seja, o Haftará de Isaías. Então quando a Bíblia diz aqui, né, indo para Nazaré, onde fora criado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Por quê? Porque Jesus, ele era autorizado a fazer a leitura nas sinagogas. Não só a leitura, mas a exposição daquilo que ele leu. Então, Jesus, ele fez a Haftará do dia. E aí diz que a parte que ele leu
foi a parte de Isaías 61, que fala exatamente quando o Espírito do Senhor veio sobre o Messias. E Jesus, ele estava querendo dizer exatamente isso. Ele estava querendo falar das manifestações do mover do Espírito sobre o seu escolhido, sobre o seu Messias. Então ele lê Isaías 61, e aí ele vai dizer, hoje se cumpriu essa profecia. Ou seja, eu sou o Messias, e eu sou a manifestação daquela pessoa escolhida por Deus, a qual o Espírito Santo repousa sobre ela. Então é possível ver na vida de Jesus as características de uma pessoa que tem sobre ela o mover e a unção do Espírito, cumprindo a profecia de Isaías. Então são essas características de um verdadeiro mover. Então lá no versículo